Hello, aqui é Gabriela Rabelo e hoje eu venho discutir um assunto. Eu gosto muito de trazer os assuntos que surgem para mim, né, durante o meu trabalho. E um assunto que me chamou a atenção esses últimos tempos foi uma aluna minha de inglês que estava buscando emprego e passou por várias entrevistas de emprego. E o que pegava nela, porque ela não tem muito tempo de inglês comigo, então ela está ainda no processo de desenvolver a fluência. Ela fala, ela se comunica, mas ainda precisa desenvolver mais, mas se comunica, né? E ela passou por várias entrevistas de emprego, falhou em muitos, na maioria, e ela chegou no momento em que ela desistiu. Ela falou, eu não quero saber mais disso, não dou conta mais, pelas rejeições. Então, nessas entrevistas de emprego, ela recebia elogios e recebia críticas, mas ela foi se apegando mais às críticas, né? E isso foi gerando nela um acúmulo, né? Por mais que ela podia se comunicar em inglês, apesar de cometer alguns erros, mas cada vez está melhor, ela foi se sentindo menos e menos e menos, uma hora de que desistiu. E eu quis, né, respeitar o tempo dela. A gente não pode forçar a pessoa, né, principalmente quando ela está tendo essas críticas. Às vezes é o sentimento que deixa a pessoa meio abalada. E fizemos o que é a melhor vacina que existe para essas situações, que é o treinar. Ela não desistiu de treinar, ela desistiu de buscar emprego. E para nossa surpresa, ela foi chamada numa das primeiras entrevistas que ela tinha feito. E pode ser, é provável que ela seja chamada em outras entrevistas. Então, quando você se apega muito às críticas, né, as pessoas, e as pessoas que criticavam o inglês dela não falavam bem inglês. Ou seja, era uma coisa meio que para justificar, eu não quero te contratar, você tem isso, aquilo ali ruim. Às vezes pode acontecer uma situação assim, ou às vezes a pessoa acha que sabe mais inglês, enfim. Então, às vezes uma crítica, ela precisa ser filtrada, você precisa entender o que é essa crítica, você precisa ter uma objetividade maior para entender, porque eu vejo muitas pessoas julgando o próprio inglês como, eu já falei isso em outros vídeos, né? Como sendo um arraso, uma coisa que a pessoa não consegue. E quando eu vou avaliar, eu vejo que a pessoa fala. E a gente sempre fica com essa ideia de que todo mundo fala inglês perfeito, que é um erro, que todo mundo comete erros, inclusive os nativos, né? Então, assim, é um idealismo muito grande que eu já discuti em outros vídeos. E eu vejo ainda esse idealismo afetando uma pessoa que está em busca de emprego. Ela foi chamada para uma empresa na Europa. Então, você vê o tamanho da importância que foi essa entrevista de emprego e como que ela não estava conseguindo visualizar o potencial dela. E é esse trabalho também que a gente está fazendo para que ela realmente consiga perceber que essas críticas, elas precisam ser filtradas também. Você pode pegar a crítica, fazer uma avaliação mais objetiva, mas ela não define tudo que você tem. Às vezes você também precisa ter uma análise objetiva do próprio potencial, porque muitas vezes as críticas não são muito contundentes. E o caso dela se mostrou verdade. O fato dela ter sido contratada mostra que ela tem inglês, fluência e pode trabalhar numa empresa na Europa. Então, fica aí minha dica. Tenha objetividade antes de avaliar o próprio inglês, porque muitas vezes você acha que é menos e é mais. Então, treinem, porque esse é o melhor remédio para qualquer crítica, para qualquer observação. Treinar, 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 e aí você vai ter resultados. Então, se você tiver algum comentário em relação a esse assunto, manda uma pergunta aqui para mim, eu posso te ajudar, inclusive, como avaliar o seu inglês, que aí você vai ter uma ideia melhor de como fazer essa avaliação sem cair nessas armadilhas de achar que tá tudo péssimo, que você não tem futuro, né? Então, mande um recado aí para mim. Espero que você tenha gostado desse vídeo e espero você no próximo. Até mais!